Vamos lá, meus amigos, excelente noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vão lá, falem para mim, por gentileza, me deem aquele tradicional retorno de áudio e vídeo 5.5 para vocês aí. Áudio e vídeo, vão lá? Aí, muito obrigado a todos. Somos neste momento ao vivo aqui 55 pessoas, 55 candidatos extremamente motivados que vão buscar a aprovação no CHO 2027, tá? Então, meus amigos, a primeira palavra para todos vocês aqui é uma palavra de agradecimento pela confiança que todos vocês depositam aqui no trabalho do AG Concursos, tá? Aos que não me conhecem, eu sou o professor André Gustavo, estou tenente, primeiro tenente da Polícia Militar de Minas Gerais. Ingressei na PM em 2002, CFS 2007 e CHO 2018, tenentes 2019. Nós já estamos nessa labuta aqui da preparação para os concursos do CRS há muitos e muitos anos, pelo menos aí há uns 12 anos, tá? Então, novamente, o agradecimento a todos vocês que tanto confiam aqui no nosso trabalho. Pessoal, para a gente começar esse nosso encontro aqui, dessa aula magna do CHO 2027, para explicar como que vai ser o funcionamento, as novidades do nosso curso CHO 2027, eu tenho que explicar o motivo da gente fazer esse encontro. Já tem aproximadamente três anos que eu opto por fazer esse encontro antes de começar, de fato, o conteúdo das aulas. As aulas começam amanhã com conteúdo, para a gente bater um papo, para a gente trocar uma ideia e para tentar mostrar para vocês como você pode otimizar, como você pode potencializar em muito a sua preparação. Ah, André, eu sei que vários de vocês aqui estão nessa peleja do CHO há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos. Eu sei que tem gente que está aqui assistindo essa aula que vai fazer o quinto CHO. Eu sei, tá? Então a nossa ideia é tentar mostrar para vocês qual é o caminho, qual é a rota mais fácil para você poder buscar essa aprovação. Eu já falei com vários de vocês pessoalmente, que a gente encontra nos serviços da vida aí, nos corredores da vida, e eu não tenho nenhum estresse de falar isso, nenhuma ressalva, nenhum constrangimento em falar isso. Hoje, o CHO é o concurso mais complicado da PM, o mais complexo para o militar ser aprovado. Por quê? Porque o nível dos candidatos é extremamente alto. Porque as pessoas que estão se preparando para o CHO, elas estão cada vez mais profissionalizando a sua preparação. E isso deixa o certame muito mais competitivo. Isso deixa as notas de corte muito mais altas. Isso deixa o concurso muito mais complicado, muito mais difícil. Este ano foi uma situação um pouco atípica, inclusive, o último CHO, porque foram 45 vagas. Então, 40 vagas para o QOC e 5 vagas para o QOE. Então, a gente teve ali uma redução de vagas, o que faz o certame ficar mais complicado ainda, tá? Então, a gente tem que estar preparado para um cenário que eu vou ter essas 45 vagas mesmo. Tá? Eu não posso imaginar que vou ter 120 vagas. A realidade não é essa. Já tivemos CHO, concurso CHO, com tantas vagas assim? Já. O meu concurso de 2018, inicialmente eram 60 vagas. Tivemos convocação de excedentes. Então formamos 112. Então, é uma outra realidade. O momento agora, ele exige da gente concentrar que serão essas 45 vagas e trabalhar
para buscar aprovação nesse cenário, tá? É impossível ser aprovado no CHO? Não é impossível ser aprovado no CHO. Eu tiro essa conclusão pelos candidatos que foram aprovados esse ano. São pessoas comuns como vocês. Não tem ninguém lá que foi aprovado que é um cara superdotado, que é um cara diferente de você que está aqui. A diferença é que essa pessoa, ela fez uma preparação mais aprimorada. Ela buscou uma preparação mais detalhada. Ela focou de forma mais eficiente nas suas deficiências e conseguiu se sair melhor. Conseguiu fazer uma prova melhor. Então você que está aqui na terceira tentativa, segunda, quarta tentativa, não desanima. A sua hora vai chegar, principalmente se você já conseguiu identificar as suas deficiências, para você corrigir a sua rota, para você atacar exatamente isso que foi o seu problema. Eu falo isso com muita tranquilidade também, porque eu não passei no CHO de primeira. Eu passei no CHO na minha segunda tentativa. Na primeira eu fiquei excedente. E eu consegui exatamente identificar qual que foi o meu problema na minha primeira tentativa do CHO. E eu consegui corrigir essa rota. Se você não corrigir essa rota, infelizmente, você não vai conseguir evoluir na sua preparação. Se você não identificar qual que é o seu erro, qual que é o seu problema, você não vai conseguir evoluir na sua preparação. Durante muito tempo a gente falou, eu bato nessa tecla também, que você tem que estudar muitas horas por dia. Mas não é o tempo todo. Não todo o tempo. Você tem que dividir a sua preparação em momentos. Tem momentos da sua preparação que você, de fato, vai ter que se dedicar 8, 10, 12 horas. Lá na reta final, faltando ali 2, 3 semanas para a prova, um mês para a prova. Agora, se você já começa neste momento, no mês de agosto, para uma prova que acontece em fevereiro, março, querendo estudar 12 horas, toma cuidado para você não queimar a largada e ficar literalmente esgotado antes da hora. Não é a quantidade de horas puras que vai te aprovar no CHO. É a qualidade das horas que você estuda que vai te aprovar. Eu conversei com várias pessoas, vários de vocês, certamente alguns estão aqui, nessas últimas semanas. Porque o cara está estudando há 2 anos, 3 anos, 4 anos e não consegue identificar qual que é o problema dele. Na maioria das vezes, o problema está em como você se dedica, no excesso de cobrança que você coloca em você mesmo. E isso pode pesar para você. Então é muito melhor você começar a preparação agora, estudando 3 horas, 4 horas por dia, de forma consistente, de forma constante, do que você querer estudar 12 horas a partir de agora e daqui 2 semanas, daqui um mês, você está cansado e vai ficar 3 dias sem estudar. Fica uma semana sem estudar. É a constância que vai te levar à aprovação. Então, mantenha, mesmo que seja uma quantidade menor de horas, mas de forma consistente, de agora até o dia da prova, sem parar. Você vai ver que as chances de êxito, elas aumentam muito. Eu sei que vários de vocês se cobram muito nessa aprovação. Eu sei, eu também fui assim. Eu também estava nesse mesmo barco. E eu sei como que é difícil. Mas pelo menos tenta se cobrar menos. Tenta fazer a sua jornada um pouco mais leve. Tenta ir para a prova com menos pressão. Você vai ver.
a chance de você se dar bem, ela aumenta muito, muito, muito. A enorme maioria dos nossos aprovados no último CHO, eles trouxeram essa questão para mim. Dos que já estavam ali há 2, 3, 4 anos na jornada, Tenente, eu tentei levar de forma mais leve, me cobrando menos. Porque quanto mais eu me cobrava, quanto mais eu me martirizava, pior eu ia nas provas, ano após ano. Então eu tentei levar de forma mais leve. Talvez aí esteja o seu problema também. Não estou falando de você levar o negócio tocando o F, não. É completamente diferente. Não é isso. É se cobrar menos. É tentar estudar de forma mais constante, de forma inteligente. Nós vamos falar isso aqui várias vezes hoje. Se você acredita, se você acredita que comprando o curso aqui, se matriculando no curso CHO 2027 e assistindo todas as aulas, 2, 3 vezes, você está estudando, eu sinto te informar que você está enganado. Meus amigos, assistir aula é um upgrade que você dá nos seus estudos. E é muito importante ter esse contato com o professor. Eu vou te passar vários bizus dos MTPs. O Everton vai te passar infinitos bizus dos códigos, o Alan, a Juliana Dornas na redação, enfim. Mas o que vai te fazer ser aprovado é a quantidade de horas bunda que você fica aqui, ó, sentado na sua cadeira, não só vendo aula, mas lendo o conteúdo e principalmente fazendo questões. Hoje, a métrica mais eficiente que eu uso para os nossos mentorados não é mais horas, não é. É número de questões feitas. A média dos nossos candidatos, dos mentorados, que são aprovados no CHO principalmente, que é o pessoal mais tá afiado, a média de questões é entre 15 e 20 mil questões. 15 e 20 mil questões. André, mas no banco de questões aqui do AG tem 4 mil questões, eu sei. Nós temos 4 mil questões lá do CHO. Mas você não pode acreditar que você tem que fazer só 4 mil questões. Você tem que fazer essas 4 mil questões 3 vezes, 4 vezes. Júnior pergunta: isso no ano? Júnior, isso no ano. Na sua jornada da preparação. Não é no conjunto de 2, 3 anos, não. Não. É na sua jornada de preparação. Cara, e dá para você fazer isso? Dá. Dá. Claro que dá. Se você faz 100 questões por dia, vamos pegar uma média mais exequível. Se você faz 50 questões por dia, velho, em 10 dias, você fez 500 questões. Em 100 dias, você fez 5 mil questões. E se você fizer 50 questões por dia, dá para você fazer mais do que isso? Com certeza dá. Com certeza absoluta dá. Principalmente na reta final da sua preparação. Então, a minha ideia aqui hoje é tentar trazer para vocês estratégias para você ser aprovado. Bruno, eu fiz quase 3 mil. Na prova, eu acertei 47. Fiquei na redação. Mais uma avante. Ô, Bruno, o seu caso é emblemático, cara. Você praticamente fechou a prova. E isso mostra para a gente a importância, além de fazer questões, obviamente, da gente se preocupar com a redação. A redação, seu caso também não foi diferente, mas nós tivemos vários dissabores de alunos nossos com a redação. O que mostra para a gente que a redação para o CHO, ela está a cada dia com um valor maior, com importância maior. Então, além das questões, obviamente, deem atenção à redação.
Eu vou explicar aqui detalhadamente, mas nós vamos fazer 5 correções de redação. Vamos ter 10 horas aula de redação. A professora Juliana, ela fica à disposição de vocês para tirar dúvidas. Então não deixem passar essas facilidades. Em um cenário normal nosso aqui do AG, normalmente, normalmente, nem 50% dos alunos entregam redação. Olha o que eu estou falando. Numa condição normal aqui do AG, nem 50% dos alunos entregam redação. Se nós temos 500 alunos no curso, a média é de 250 redações por tema. Porra, cadê o resto do povo que não entrega redação? Cara, você não pode se dar o luxo de perder uma correção de redação feita pela professora Juliana. Cara, ela trabalhou 18 anos no CRS. Ela conhece a metodologia de correção de redação como poucos professores. E, infelizmente, boa parte dos alunos não entregam a redação para ser corrigida. O Matheus, são 2 provas. Exatamente, cara, são 2 provas. 100 e 100. Imagina só. Como foi o caso do Bruno aqui, que meteu 47 questões na prova e ficou na redação. Isso acontece. Infelizmente, isso é comum. Eu tenho certeza que não foi o caso do Bruno. Ele fez as redações todas. Foi alguma fatalidade que aconteceu na redação dele. Mas deem atenção a toda a prova. E o Vitor colocou aqui, ó. Aliás, o Júnior colocou aqui. E fora o TAF. A gente tem essa realidade ainda do TAF. Que o TAF pode te colocar para dentro das vagas. Ou pode te tirar das vagas. Então é um concurso muito completo. É um certame extremamente complexo. E a gente tem que preparar para tudo. Para todos os cenários. Vitor, a correção dela bateu em cima da minha redação. Cara, e bate. O grau de assertividade da Juliana é muito elevado, cara. Se você faz 5 redações com ela e sua média ficou lá em 95, cara, a probabilidade na sua redação, na prova, que você vai tirar entre 93 e 96, alguma coisa assim, muito próximo ali. Então não deixem de fazer a redação, tá? Então eu vou separar aqui, eu separei aqui, na verdade, alguns slides, até para a gente lembrar dos tópicos que eu separei, para a gente não ficar redundante e conseguir passar tudo o que eu quero falar com vocês. Tá? Então, eu já fiz aqui a minha apresentação, já dei as boas-vindas, já trouxe os objetivos. O Agir Concurso, para quem não conhece, acho que poucos de vocês não conhecem a nossa estrutura ainda, mas nós estamos no mercado dos cursos preparatórios desde o ano de 2020. Eu, especificamente, eu estou no ramo dos cursos preparatórios desde o ano de 2014. Então, lá se vão 12 anos que o meu dia a dia, a minha vida, praticamente, ela se resume a dar aula, elaborar questões, corrigir questões, fazer aulão, trabalhar com mentoria. Eu não estou falando que eu sou o melhor professor, longe de mim, quem me conhece sabe. Mas eu tenho algumas orientações que podem ser muito, mas muito úteis mesmo para vocês. Então, tentem seguir essas orientações que vocês podem se dar muito, muito bem, tá? Então, eu gosto sempre de começar as minhas aulas mostrando, aliás, começar as nossas aulas magna mostrando esse resultado aqui. Esse aqui foi o resultado da primeira fase do certame do CHO 2018, que eu fui aprovado. A minha nota no certame foi a maior, 94 na redação e 92,5 na prova escrita. Mas quem me conhece sabe que o objetivo aqui também, em hipótese alguma, é me gabar, é fazer marketing em cima disso. Não é. É para te mostrar que para esse candidato aqui do ano de 2018 ele existir,
o então sargento André Gustavo Oliveira de Souza, esse cara aqui, de um ano antes, no CHO 2017, dos candidatos aprovados, porém excedentes, ele precisou existir. Que fez 77,5 na prova escrita e 93 na redação. E mais ainda, é para provar para vocês que desses 38, salvo engano, eram mais. Tem a segunda página aqui. Era em torno de 44, alguma coisa assim. Candidatos. A grande maioria desses candidatos aqui, aprovados, porém excelentes, eles estavam também nessa lista aqui, dos aprovados, de um ano depois. Por quê? Porque esses caras que estavam comigo, que tomaram ferro comigo um ano antes, a grande maioria deles não desistiu do CHO. Os que, infelizmente, chegaram nesse momento aqui, bicho, sabe de uma coisa? Ó, cansei dessa bosta, isso aqui não é pra mim. Bati na trave, desisto. Às vezes o cara fez uma vez, fez duas vezes. Se é a opção do cara, tudo bem. Tudo bem. Eu quero ser subtenente. Cara, é opção. Ó, sem nenhum estresse. Agora, se foi pelo fato de ele não conseguir suportar a dor de ser reprovado e não conseguir ter essa tranquilidade de digerir essa reprovação, o que eu sempre falo, né? De curtir aquela ressaca moral e chacoalhar a poeira e continuar, aí é um cenário que eu não quero que vocês caiam nele. É o que a gente sempre fala também, a aprovação no CHO, qualquer concurso de magistrado, de Ministério Público, é uma fila. É piegas falar isso, né? É, eu sei, mas é uma fila. Vocês que estão aqui na fila há 2, 3, 4 anos, a hora de vocês vai chegar. Vai chegar. Ela só não vai chegar se você sair da fila. Se você desistir da sua aprovação. Vai chegar. Ninguém é aprovado sem ter uma história, sem ter uma jornada. Para uns, a jornada é mais árdua, eu sei. Para outros, a jornada é mais tranquila, eu sei. Para mim, a jornada foi um pouco mais tranquila. Eu passei de segunda. Para o Giovanni Carolino, aluno oficial na segunda-feira de Neves, cadê o pessoal de Neves aí? Para o Giovanni Carolino, meu amigo pessoal, foi mais árdua. Foi de quarta. Para o Fábio Firmino Almeida, que eu até postei no Instagram do AG hoje, o depoimento dele, foi de quarta. Para o Felipe Ramon, o sétimo lugar geral, foi de terceira. Para o Ribas, segundo lugar geral, foi de segunda, terceira. Teve alguns lá que passaram de primeira. Teve pouquíssimos. Pouquíssimos passaram de primeira. Então saibam disso, levem isso com vocês e não se deixem abater. Não se deixem abater. O CHO é um projeto que não é só para você. Eu queria ser oficial da Polícia Militar. Era uma meta de vida minha. Tentei CFO várias vezes, por N motivos, eu não consegui ser aprovado no CFO. Fiz o CHO duas vezes, graças a Deus fui aprovado. Era uma meta minha ser oficial. E a meta secundária, que a primeira era pessoal, era garantir uma condição melhor para minha família. É, cara. Para você que talvez fosse se aposentar como segundo tenente, você vai sair como major, com séria possibilidade.
conforme a lei orgânica das polícias militares, de daqui a pouquíssimo tempo isso mudar. Não estou falando que vai mudar. Eu estou falando que está na lei orgânica das polícias militares e que alguns estados do Brasil já fazem isso. Na Bahia, nós temos oficial do CHO, né, que é o showa deles, tenente-coronel. No Rio de Janeiro, ano passado, foram promovidos os 7 primeiros tenentes-coronéis da Polícia Militar do Rio de Janeiro, oriundos do CHO. O showa deles também. Então, pode ser que isso aconteça. Se você vai sair capitão, major, ou se mudar, tenente-coronel, não sei, é um projeto para sua família também, que vai usufruir desse benefício. Então, meus amigos, não se deixem abater. Eu sei que a jornada é pesada, mas se não for por você, que eu sei que é também, você quer ser oficial, é pela sua família também. Faz um esforço e busca essa aprovação. Eu não me arrependo em nada, nada, de ter me lascado o tanto que eu me lasquei para ser aprovado, de ter me lascado o tanto que eu me lasquei lá na EFA, no curso, que é outra jornada à parte também, fica para os próximos capítulos. Mas busca isso de verdade se você quer. E se você quer de verdade, coloca isso como prioridade na sua vida. Eu não vou falar o nome, mas é um amigo pessoal meu que me perguntou se daria para conciliar os estudos aqui com um determinado curso operacional que ele quer fazer. Eu falei com ele, velho, o que é mais importante na sua vida agora? É ser aprovado no CHO ou botar esse brevê no peito? Você que tem que se responder. Se para você for mais importante colocar esse brevê no peito, vai lá, paga a sua etapa e depois você volta. Porque eu te falo com tranquilidade. Se você não se dedicar inteiramente ao CHO, você não vai ser aprovado. Você não vai ser aprovado, cara. Bicho, nós temos aqui, agora, nesse momento, 97 pessoas online. Nós temos aqui o suprassumo dos sargentos da Polícia Militar. E temos pessoas aqui com sangue nos olhos, como o Mateus, como o Bruno aqui, que fez 47 questões, e vão entrar rasgando na prova. E ser morno não vai resolver sua vida. Você tem que ser quente pelando para ser aprovado no CHO. Beleza? Colocar aqui, conciliar um curso operacional é difícil, cara, é complicado. Bruno, isso aí, é isso aí. Saiu o resultado do recurso das redações, já comecei a papirar novamente, estou aqui novamente. Ô, Brunão, é isso, cara. É ficar na fila. Eu tenho certeza absoluta que você ficou indignado. Certamente você pode ter entrado pro quarto e chorado pra caramba, que eu chorei quando eu fiquei excedente no CHO. Começou o curso e não convocava excedente, eu me lasquei. Meu Deus do céu, velho. Eu vou ter que voltar tudo de novo nessa jornada de estudo? Você tem que digerir isso. Curtir essa ressaca moral é uma etapa do processo. E você tá aqui, Bruno. Você tá firme. E eu só estou tenente da Polícia Militar hoje, graças a Deus. Daqui uns 2 anos, capitão da Polícia Militar, se Deus quiser. Que eu matei a etapa do EAP também. Eu fiz o último EAP, fui aprovado. Graças a Deus também. Foi um EAP complicado. Alguns de vocês devem ter feito aqui muita reprovação. Daqui 2 anos eu posso ser promovido a capitão. Cara, e isso valeu a pena demais. Muito, 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 muito. Para mim e para minha família. Então coloquem isso como objetivo de vocês também. E se vocês querem isso, abram mão de outras prioridades da sua vida. A vida é feita de momentos. Aquela questão do equilíbrio, né? O equilíbrio, ele não pode ser tônica para quem estuda. Para quem está estudando, você vai ter que trabalhar com o desequilíbrio. Com o desequilíbrio. Nesse momento de estudo, você vai desequilibrar a sua vida. Seu foco vai estar mais aqui. Você vai afastar um pouco o foco da vida social. Você vai afastar um pouco o foco, talvez, de atividade física. Você malhava, você treinava todos os dias. Você passa a treinar 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Você tinha um hobby todo sábado, você ir fazer uma trilha. Você vai ter que desequilibrar isso, ó,
para focar aqui. E depois, lá na frente, você volta a balança para a condição normal, mas não leva essa tônica de equilíbrio aqui para o concurso, não, porque nesse momento você tem que desequilibrar a sua vida mesmo e colocar o seu foco aqui, beleza? Vamos lá, vamos avançar mais um pouco aqui. Eu tenho que mostrar para vocês essa trajetória do AG aqui no CHO, desde o primeiro CHO que a gente participou como curso preparatório, em 2020, em que nós tivemos 15 alunos aprovados, 24% dos aprovados. Depois, de 2022, teve a mudança de época do ano para começar, né? Esse 22 começou em janeiro. Nós tivemos 34 alunos dos 103, 33% de aprovados. Aí em 23, nós subimos para 40 alunos aprovados. Dos 60, 24. E aí nós começamos a ser a máquina de fazer primeiros colocados gerais. Mas não por mérito nosso. É por mérito do cara que está se lascando. Do cara que está desequilibrando a sua vida para estudar e ser o primeiro lugar geral. Aí em 24, grata surpresa, 80% dos aprovados. Nós tivemos os 10 primeiros colocados, dos 65, 52. Aí em 2025, novamente, dos 65, 58, os 15 primeiros colocados foram nossos alunos. Aí, no último CHO, dos 46, 41 são nossos alunos. E 16 dos 20 primeiros. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo, oitavo, nono, oitavo, décimo, décimo primeiro, até o 16º foram nossos alunos aí. 4 dos 20 primeiros não foram nossos alunos, mas os 5 primeiros foram nossos alunos. Cara, e isso não é mérito nosso. Não é. É mérito de quem está aqui, ó. De quem buscou a aprovação. Porque se fosse mérito nosso, o simples fato de você se matricular no curso já ia garantir sua aprovação. Não é assim, cara. Não é assim. William, sou aluno da mentoria. Após a prova, me matriculei na mentoria e já estou estudando 80 a 85 dias e já completei 86% do edital. Estou com a média de questões feitas de 56 por dia. Cara, é isso. Foco total até o próximo certame, já que saiu a resolução de curso e novamente são 40 vagas, né, cara? 45 com os 5 aí. Do que é? 40 questões, não, 40 vagas. 40 questões foi somente para o EAP, tá? Os demais certames aí permanecem com 50 questões. Beleza? Então, pessoal, essa aqui é a nossa trajetória, ou melhor, a trajetória dos nossos alunos aqui no CHO. Agora eu quero falar para vocês, de fato, como que vai ser o nosso curso CHO 2027. A gente tentou aprimorar várias frentes, aprimorar vários detalhes para garantir para vocês a melhor condição para ser aprovado. Então, o nosso curso CHO 2027, ele vai ter início hoje, na verdade amanhã, né? Dia 5 com as aulas, hoje é a aula magra, e você tem acesso por 12 meses contados da data da matrícula. Não é novidade para ninguém. Já há uns 3 anos, a gente optou por garantir 12 meses de acesso para otimizar sua preparação, para que, caso você não passe na primeira tentativa, você consiga continuar até que a gente abra um novo curso, como o William está fazendo aqui. Quando a gente fala desse termo aqui do nosso site, muita gente fica com dúvida, gera talvez ali um mal-estar, mas isso aqui, pessoal, é uma coisa tão simples, mas tão simples. E todos vocês que estão aqui, que já foram nossos alunos, já entenderam essa dinâmica aqui. Por que que a gente tem que colocar uma limitação, entre aspas, na visualização do nosso curso? Pessoal, nós somos uma empresa. E não sei se vocês têm noção, eu acho que todos vocês têm noção, mas qualquer empresa hoje, qualquer CNPJ no Brasil, ele tem o sócio mais caro da galáxia. E esse sócio mais caro da galáxia se chama governo. Governo. E por nós sermos uma empresa
séria, comprometida, todos vocês que se matriculam em qualquer curso nosso recebem a sua nota fiscal. Nós não sonegamos nada. Nós pagamos todos os tributos estaduais, municipais e federais. Inclusive a nova bitributação que o governo colocou, né? Quem for contador aí deve saber o que eu estou falando. Você desconta, você cobra imposto na pessoa jurídica e cobra na pessoa física de novo. Governo. Então não é justo, com a nossa estrutura que hoje conta com mais ou menos, com professores, 20 profissionais. 20 profissionais. Marketing, atendimento, tecnologia, professores, material didático, eu esqueci mais alguém, o comercial eu falei, enfim. Nós temos uma estrutura muito cara para te oferecer a melhor preparação. E você não paga barato no nosso curso. Nós temos plena convicção disso. Porque se eu cobrasse, se a estrutura do AG te cobrasse um curso barato, infelizmente, a gente não teria condição de te oferecer tudo que a gente oferece. Então não é justo com você que pagou caro pelo curso e não é justo com a nossa estrutura profissional que nós tenhamos alunos que façam rateio de curso. E isso, infelizmente, estava acontecendo. Estava acontecendo. Não é justo. Aconteceu um caso emblemático no CHO 2024 que um aluno ele conseguiu assistir a mesma aula 5 vezes no mesmo dia em três, eu acho que foram em 3 ou 4 cidades diferentes. Não é justo. Nem com você, nem com a gente. Então a gente criou alguns mecanismos no site que a gente consegue bloquear o aluno que tem acesso suspeito. O aluno que tenta compartilhar a senha com outro colega, infelizmente tem que haver essa limitação, para que a gente mantenha a sustentabilidade da nossa empresa. E eu não tenho nenhuma ressalva, nenhum receio em conversar isso com vocês. Nenhum. Zero. Quem me conhece pessoalmente também sabe que eu sou preto no branco em relação a isso. Então é questão de justiça. Mas a gente nunca, nunca, mais uma vez, nunca vai prejudicar o aluno nosso. Quando a gente fala que você tem 3 acessos para ver a sua aula, eu já começo te falando assim, ó. Nenhum aluno nosso, até hoje, em 6 anos de curso, mas há 3 anos, mais ou menos, que a gente ativou essa configuração, nenhum CFO, CHO, CFS, EAP, CFSD conseguiu assistir todo o curso 3 vezes. Já começamos por aí. Mas, além disso, essa contagem ela só acontece depois que mais de 70% do vídeo for reproduzido. Por exemplo, você começou a ver uma aula hoje gravada. Na verdade, são 4, né? Porque você pode ver ao vivo e mais 3 gravadas. Você começou a ver uma gravação hoje. Se você viu metade do vídeo, não computou. Amanhã você pode ver de novo. Só vai começar a computar depois de 70%. E mesmo assim, após esses 70%, quando começa a computar a primeira vez, a primeira visualização, desculpa, em 12 horas corridas, você pode ver o vídeo quantas vezes você quiser. É muito tranquilo. Muito. Mas isso aqui foi um mecanismo que a gente teve que fazer com pessoas que foram desonestas com a nossa estrutura, que foram desonestas com o seu colega. Então a gente não tem nenhum problema de falar isso e, mais ainda, nenhum problema em explicar o porquê disso. Eu espero que todos vocês também consigam entender a necessidade disso, tá? Bruno, e os PDFs? Por que não conseguir baixar de interpretação de texto? Cara, todos estão disponíveis. Então vamos chegar lá e vamos explicar para vocês como que funciona a questão dos bônus também. Beleza, Bruno? Vamos lá então. Outro ponto muito importante que vocês têm que saber
é que o curso ele trabalha dentro de uma carga horária. As matérias, por sua vez, trabalham também dentro de uma carga horária. E quando a gente fala que o curso ele tem uma previsão de 346 horas aula, é uma previsão. Porque em nenhum ano, ficou exatamente em 346 horas aula. Todos os anos extrapolou isso aqui em muito. Porque um professor pede para fazer uma aula a mais, uma aula de exercícios, a carga horária ela extrapola mesmo, a gente faz atividades. Júnior, qual motivo o curso começou mais cedo hoje? Cara, é para a gente conseguir finalizar esse conteúdo mais cedo, para a gente conseguir mais tempo para as revisões antes da prova. Para lá na frente, Júnior, não ficar apertado. Então, por isso a gente optou por começar ali mais ou menos uns. Deu quase uns 15 ou 20 dias antes. Então, a gente remodelou essa programação também, tá? Para justamente garantir para vocês melhor condição nas revisões também. Então, como que funciona esse controle de carga horária? De tempos em tempos, semanalmente, vocês vão receber isso aqui no grupo de WhatsApp. Esse print aqui. E esse print, ele é dinâmico. Então, por exemplo, língua portuguesa aqui, ó, com o professor Paulo Silas. Cada cor aqui, ó, é um professor. Juliana Dornas, Henrique Horst, Eberton, Alain, eu, o Jovenil, o Renato. Tem a sua respectiva carga horária. E esses quadradinhos aqui, ó, eles vão ficando amarelos à medida que a carga horária for sendo ministrada. Até que a gente chega lá no começo do ano que vem, né, com tudo isso aqui, ó, amarelado. Sinal que o nosso curso está evoluindo. Isso aqui é para quê? Para você conseguir ali ter uma referência de como que está o andamento do nosso curso. Para o seu controle também. Quadro de trabalho semanal. Sempre aos domingos, a gente envia para vocês o quadro de trabalho semanal. Isso aqui é uma necessidade que nós temos de fazer muito bem feito, para que não tenha furo. Então, talvez a gente vai enviar domingo ali 9 horas da noite. Eu peço a compreensão de vocês. Porque a gente tem que sentar ali no domingo e conseguir observar a disponibilidade de todos os professores para que a gente consiga atender a sua disponibilidade. É um quebra-cabeça eterno. Quem já foi de CIA ET aí, já foi de academia, do CTP, FSD, EFAS, sabe o que eu estou falando de fazer QTS, a dificuldade que é. Nós temos que desenhar isso aqui da melhor forma. Então, por exemplo, esse é o QTS da primeira semana, com a aula magna. Amanhã nós teremos aula de MTP1 comigo. Aí o que que é esse número aqui embaixo? Ó, 0206. É que amanhã vamos ministrar a aula 1 e 2 de 6. Aí na semana que vem, 4, 3 e 4 de 6, até zerar. Aula de português com Paulo Silas, ó. Aulas 02 de 46, 1 e 2 de 46. Então, para você ter o controle também de como que está o andamento. Então, semanalmente, vocês vão receber o QTS. Em condições normais de temperatura e pressão, as aulas acontecem nessa janela aqui, ó, 19 às 22h40. Vez ou outra, esporadicamente, pode ser que um professor precise marcar uma aula na quarta-feira às 14 horas ou no sábado às 9 horas da manhã. Se acontecer isso, vocês vão ver que o quadrinho do professor vai estar em outro local aqui. Mas nós vamos avisar para vocês também. De novo, em condições normais de temperatura e pressão, acontece sempre das 19 às 22h40. Pode acontecer de não ter aula, não ter as duas aulas no dia. Pode acontecer, em virtude da indisponibilidade do professor. O ideal é que a gente consiga preencher todos os horários, mas pode ser que, como nesta semana, a quarta e a sexta ficaram livres no segundo horário. E vocês têm que encarar esses dentes, essas janelas no horário, como um benefício para você também. Você vai usar esse horário de 19 às 22h40 para poder estudar. Se não tem aula ao vivo, faz outra atividade. Faz exercício. Vai trabalhar com seus resumos.
tá? Outro ponto aqui. Ah, tem até observação aqui embaixo, ó. Quando que as aulas gravadas são postadas? Pessoal, a gente pede para vocês um prazo máximo, de 12 horas. Então, se as aulas acabaram às 22h40, estourando, 10h30 da manhã, 10h40 da manhã, elas estarão postadas. Então, se você gosta de ver no outro dia, se acordou cedo, 7 horas da manhã, se ela não foi postada, não precisa ficar desesperado, não, nem mandar mensagem para a gente. É porque ela está sendo processada. Então, é um processo de renderização, processamento, tratamento do vídeo para ele poder ir para a plataforma. E como é um processo é, automatizado, pode ser que vez ou outra demore um pouco mais, foge do nosso controle, tá? Mas no máximo, em 12 horas, essas aulas estarão postadas no site. E vez ou outra, assim, vez ou outra mesmo, a gente preza muito por isso, pode acontecer alteração no QTS, tá? Pode acontecer de o Everton na sexta-feira ficar impossibilitado. Escala de APF lá no Batalhão GER, que ele trabalha lá. Aí pode ser que a gente consiga colocar outro professor aqui, mas pode ser que não. Pode ser que tenha que cancelar. Então a gente pede também a compreensão de vocês, porque hoje somente dois professores nossos não são policiais militares. Só o Henrique Rost, de Constituições, tá? E a Juliana Dornas, de Redação. O restante todos nós somos, e vocês sabem que a gente está sujeito a algumas alterações em escala também. Vamos lá. Os nossos bônus agora. Tem que tratar de forma muito tranquila e muito clara com vocês os benefícios que vocês vão ter aqui no curso. Esses dois aqui, eles têm que andar em conjunto na sua preparação, que é o curso de questões comentadas, que nós temos ali mais de 4.000, se não me engano, são 4.100 e alguma coisa. Questões atualizadas, as questões do último EAP já estão lá, do último CAO já estão lá, do último CFS, enfim, do último CHO. Vocês têm que fazer essas 4.000 questões, como eu disse, pelo menos 3 vezes. É fazer e refazer, fazer e refazer, fazer e refazer. E o site, ele permite agora uma possibilidade a mais para vocês. Quando você completar todas as questões, você pode simplesmente mandar um WhatsApp para a gente e pedir para resetar as questões, que a gente reinicia o seu programa aqui, a sua programação do curso de questões comentadas, tá? Então, façam e refaçam isso aqui. É muito importante para o sucesso de vocês. E do outro lado, a gente tem aqui as nossas apostilas digitais. Conteúdo todo atualizado, nós trazemos para vocês não para vocês não precisarem preocupar com nenhum material, zero material. As apostilas, elas não podem ser impressas. Vocês vão acessá-las no site. Tem um porquê disso, para que sempre que aconteça alguma atualização, a gente atualiza direto no site e você acessa o recurso. Ah, André, mas eu não consigo ler na tela. Cara, se eu puder te dar um bizu para sua aprovação, faz uma força e aprende a ler na tela. Compra um tablet para você. Para onde você for na sua vida, você carregar esse tablet para você conseguir em qualquer momento, ó, tanto ler as suas apostilas quanto fazer as suas questões. Isso aqui, para quem está estudando, é um investimento. Vai por mim. Além de outros investimentos também, né? Você ter na sua casa aí, seu computador com duas telas. É outro investimento. Você consegue aqui, ó, assistir a aula nessa tela e você abre outra tela com as apostilas. Isso otimiza a sua preparação, te leva em outro patamar, tá? Então a apostila ela não pode ser imprimida, não pode ser impressa, e ela está 100% atualizada, ela passa por constante atualização. Acontece a atualização, ela já vai para o site atualizada. Pode ser que não seja atualizada no mesmo momento que houve a alteração legislativa do Código de Processo Penal, que vai demorar alguns dias ali. Mas a gente sempre avisa vocês quando acontecem essas atualizações.
Então, esses aqui são os primeiros bônus: o curso de questões comentadas e a apostila digital. Então, você não precisa preocupar em comprar nenhum outro material, tá? Vamos lá. Outro bônus agora para vocês que nós incrementamos a partir desse curso é o acesso por 30 dias à mentoria CHO. Qual que é a ideia de te oferecer 30 dias gratuitos de acesso à mentoria? A ideia é muito simples. Dos 41 aprovados no CHO, que foram nossos alunos, 35 desses alunos usavam o curso e a mentoria. E somente 6 usavam ou o curso ou a mentoria. Sabendo disso, com essa informação nas mãos, o que eu parei e pensei? Eu tenho que oferecer as duas possibilidades para vocês. Então, por esse motivo, além dessa informação, hoje, quem está na mentoria anual tem 50% de desconto aqui no curso. Na mentoria trimestral, semestral, 30% de desconto no curso. Na mentoria trimestral, 20% no curso. Ah, André, eu comprei o curso agora. Para equilibrar da mesma forma, se você quer fazer a mentoria anual também, você tem 25% de desconto na mentoria anual, porque você comprou o curso. Ou 20% na semestral, ou 15% na trimestral. Sendo comprando a mentoria primeiro e pegar o bônus e pegar o desconto, sendo comprando a mentoria primeiro e pegando o bônus para o curso, ou vice-versa, comprei o curso e quero pegar a mentoria, esses valores de desconto, eles se equivalem. Podem fazer a conta aí, comprando um primeiro ou comprando o outro primeiro. É para oferecer para vocês justamente essas duas possibilidades. Mas quem prefere assistir só a aula, tá a possibilidade também só do curso. A só a mentoria, tá a possibilidade também só da mentoria. E para quem não conhece, todos que se matricularam no curso vão ter acesso a pelo menos 30 dias da mentoria. O que que essa ferramenta faz na sua vida? O que que ela faz? Ela vai te informar exatamente tudo o que você estudou em dias, em horas cronometradas, que tem diferença, horas relógio e horas, aliás, tem diferença horas de estudo e horas cronometradas de fato. A sua taxa de acertos. Esse meu xará aqui, ele tá conosco. Deixa eu ver se ele tá ao vivo aqui com a gente. Deixa eu ver. Eu acho que não tá, não. Ah, tá. Tem vários Gustavos aí, mas esse Gustavo aqui, se ele me permite contar a história dele, ele tá com a gente há 3 anos. É você mesmo, só. É você mesmo. Já se acusou aí? Ele tá com a gente. Gustavão, fala pra gente, está em qual CHO, cara? Já que você se acusou aí, vamos conversar. Qual Essa é qual tentativa sua? A quarta, não é, cara? Ou a terceira? É a quarta, né? Quarta. O Gustavo tá com a taxa de 92,5% de acertos. Cara, isso aqui não é fácil de se conseguir. Não é fácil. Então a mentoria, ela te dá essa informação. Ela te fala quantos dias você estudou na sequência aqui, ó. O Gustavo está há 22 dias sem falhar estudando. Quando o Gustavo vai sentar para estudar, hoje, terça-feira, 4 de agosto, ele sabe que ele tem que estudar aqui, ó, Lei 14.133, tem que estudar Manual de Polícia Judiciária Militar e tem que fazer exercícios do Manual de Polícia Judiciária Militar. O Gustavo sabe que amanhã ele tem que estudar a instrução Cyber PM. Tem que fazer exercícios dessa instrução. E tem que estudar também, de novo, a Lei 14.133. Ou seja, a mentoria vai te falar exatamente o que você tem que estudar, quanto tempo você tem que estudar, quando você tem que revisar,
e quantos têm que fazer questões. Esse é o segredo. Essa é a estratégia que a mentoria te entrega. De novo, vou falar com vocês. Se você acreditar que só assistindo aula você vai ser aprovado, sinto te informar, você não vai ser aprovado. Você precisa de muito mais do que isso. É ver a aula, é ler, estudar e fazer questões. É uma tríade por trás da aprovação. Ainda na mentoria, você vai saber as suas métricas. Quanto tempo de estudo de cada conteúdo aqui, ó. Quanto tempo de estudo? Aliás, quanto tempo de revisão? Quantas horas de exercício? Quantas questões feitas? Eu conversei com o Gustavo, deve ter. Ô, Gustavo, você pediu para eu resetar essas questões quando, cara? Tem uns 3 meses? Tem, não tem? 3 meses, né? Então, eu posso bater na tecla e falar que em 3 meses o Gustavo fez quase 4.000 questões. Se o Gustavo continuar nesse ritmo, ele vai apertar o ritmo, eu tenho certeza, daqui a pouquíssimo tempo, quando sair o edital, ele vai superar as 10.000 questões. Só que nesses 4 anos para trás, fala aí, Gustavo, qual foi seu limite de questões que você fez no ano passado? Você bateu as 12.000 ano passado? Foi 10.000? Pode me falhar a informação aqui. É muita gente. Foram mais de 12.000, eu acertei. Foram mais de 12.000 questões. Então, no acumulado, o Gustavo, em todos esses anos aí, ele está superando, se bobear, 30.000 questões. E é isso. É isso que você tem que fazer. É exatamente a repetição. Repetição, repetição, repetição. Tá? O Júnior perguntou: acertou quantas na prova? Cara, não leva essa métrica como verdade, como obrigação, sabe por quê? Porque a questão de prova, a prova em si, ela vai muito além de do acertar as questões. Lembra que eu falei com vocês no começo da aula de hoje da questão do cara se cobrar demais, do cara ir para a prova com um peso, com a mochila de pedra? Isso infelizmente acontece. Para uns, a prova desse ano talvez não foi tão bem. Para outros, ele foi mais leve e fazendo 10.000 questões, ele saiu melhor do que quem fez 12.000 questões. Então, isso é muito pessoal. Então, quem fez 15.000 questões pode tirar 47, como o Bruno tirou. Ou pode tirar 35, por alguns detalhes, alguns percalços no dia da prova, por exemplo. Suadeira, palpitação, enfim. Ó, Gustavo, eu errei questões na prova que eu sabia muito bem, mas o nervosismo, exatamente o que eu falei, a pedra na sua mochila, o excesso de cobrança, ele atrapalhou, tá? Então, pessoal, isso aqui são informações muito, muito úteis para vocês, tá? Como faz para acessar a mentoria? Júnior, quando você faz a matrícula, eu vou orientar vocês aqui quando a gente entrar no site. Você tem que entrar no site, fazer o cadastro, pedir o acesso aos bônus. E o pessoal do suporte, eles vão liberar o acesso para vocês, tá? É coisa muito tranquila e vão passar todas as orientações de como acessar a mentoria também, para você usar ao máximo esses recursos. Outro bônus para vocês, banco de simulados. Esse bônus aqui, pessoal, eu só libero quando o edital é publicado. Aconteceu a publicação do edital. Na outra semana, a gente começa o nosso banco de simulados. Simulados no formato da prova, 50 questões para você medir a sua preparação. Por que eu não coloco o banco de simulados a partir de agora? Porque a sua meta é fazer questões, é fazer e refazer, fazer e refazer, fazer e refazer, para, neste momento, quando sai o edital, mais ao final da preparação, para a gente começar a testar o seu conhecimento em uma simulação, em uma condição mais próxima da prova. Então, aqui é um bônus que eu libero
mais para frente. Correções de redação. Pessoal, como eu falei com vocês, nós vamos liberar 5 redações, 5 correções de redação. De novo, não deixa passar isso aqui não. Como que você pode deixar passar? Se você não cumpriu o prazo. Infelizmente, nós temos prazo. Então, se acontece a aula de redação hoje, a gente normalmente te dá o prazo de 5 dias, uma semana, para você assistir a aula e fazer o tema e fazer a redação que foi proposta pela professora. E aí a gente dá o prazo para você entregar. Se infelizmente você não cumprir esse prazo, você perdeu a correção de redação. Infelizmente, isso me dói o coração. Nem adianta ficar pedindo para a gente, porque a gente tem uma agenda, um cronograma com a Juliana. Porque ela corrige redação do CHO, do CFS e do CFO. E é um caminhão de redação que ela tem que corrigir. E fora os cursos particulares que ela faz também. Então ela abre para a gente uma janela no cronograma de pro cronograma de correções de redação. Então, por favor, não vai começar agora. Vai começar mais para frente, quando tiver ali umas 20 aulas de português já caminhando, a gente começa a redação. E quando a gente começar, não perde, por favor, esse bônus. Beleza? De novo, a correção da redação feita pela Juliana é extremamente assertiva. Extremamente assertiva. Tá? Vamos lá, vamos avançar mais um pouco aqui. Então, nosso corpo docente. Então, este que vos fala fica com a doutrina operacional, mais especificamente os manuais técnicos profissionais e outras instruções ou diretrizes que caiam no edital. Por exemplo, portfólio de serviços é minha, a DGOP é minha também, primeiro interventor e outras nessa área que apareça para vocês, tá? O Everton, todos conhecem aí, o cara da janta, ele fica com os códigos. Os 4 códigos, então, são do Everton. O Alan, subtenente Alan, legislação institucional, fica com a parte de estatuto, mapa, o código de ética, o manual de polícia judiciária militar, essa massa mais pesada da legislação institucional. O juvenil, também com a legislação jurídica, só que ele fica com a legislação extravagante. Então, Lei 14.133, a Lei de Abuso de Autoridade, Improbidade Administrativa, tá? O Renato Carvalho fica com a legislação institucional mais voltada para a área logística, que hoje é uma realidade nos nossos editais. Tá? A gente tem o Manual de Gerenciamento de Frota, o Manual de Gestão de Imóveis, que foi republicado recentemente, então fica por conta do Renato Carvalho. O Henrique Horst, que pega as Constituições e a LINDB, a Juliana Dornas, que pega a parte da redação, e eu separei aqui por último a nossa nova contratação para esse ano, o Tenente Paulo Silas. O Paulo Silas, ele foi meu colega de aulas, de cursos preparatórios, há muitos anos atrás, na época dos cursos presenciais. Então a gente sempre encontrava nos preparatórios aí, eu dando aula em uma sala, ele dando aula em outra, e eu já conheço o Paulo Silas há muitos anos. E, para quem não o conhece, vocês vão ter a oportunidade de estar próximo dele, pelo menos por 46 horas aula. É um cara excepcional. De novo, é um cara excepcional. Alguns já viram aula dele. É um cara que consegue trazer para a língua portuguesa uma facilidade, uma clareza e uma serenidade invejável. Vocês vão ter a oportunidade de assistir a aula dele e vocês me deem o feedback do que vocês acharam. Então, a nossa aquisição para esse ano, Paulo Silas, que assumiu todos os nossos cursos que tem a língua portuguesa, seja o CFSD, o CFO e o CHO. Tá? Vamos lá, vamos avançar aqui mais um pouco.
Então nós temos dois sites. Vocês têm que saber, vocês têm que entender isso. Nós temos o site agconcursos.com.br, onde estão hospedados os cursos, onde estão hospedadas as questões, as apostilas digitais. E nós temos o site mentoriaagconcursos.com.br, onde está a mentoria. Então são dois sites distintos, porém esses dois sites eles conversam um com o outro o tempo inteiro. Quando você acessa a mentoria, você busca as suas metas, você tem meta de exercícios. Você clica nos exercícios, ele vai te levar automaticamente, sem você fazer nada, para o outro site. Então, um site trabalha em conjunto com o outro, um site complementa o outro, tá? São diferentes, mas são complementares. Então, entenda que você tem um cadastro, um login e uma senha para esse site, e agora todos vocês têm acesso, pelo menos por 30 dias, à mentoria. Vocês têm outro login, outra senha para esse site. Pode colocar o mesmo e-mail e a mesma senha, sem nenhum problema, tá? Mas são dois sites diferentes e é isso que vocês têm que entender. E eu quero fazer um tour com vocês pelo site de cursos, que é o nosso objetivo aqui hoje, mostrar como que vai funcionar o nosso curso, todos os detalhes do nosso curso. Deixa eu abrir uma aba aqui, só um segundo. Peraí. De concursos. Tá aqui. Uai, peraí. Agora foi. Chegou para vocês aí, né? Então, esse aqui é o site AG Concursos, agconcursos.com.br. Então, você vai colocar o seu e-mail e a sua senha. Vou colocar meu e-mail e senha. Não sou um robô. Entrou. Pronto. Então, essa minha senha teste, ela mostra para vocês exatamente o que você vê aqui no site. Então, eu tenho aqui já matriculado no meu curso, na minha área do aluno, tanto aqui o curso online, quanto a apostila digital, quanto o curso de questões comentadas. Então, você vai clicar aqui, por exemplo, ó, no curso online. Então, é isso que vocês vão ver. Nós temos, neste momento, apenas as aulas bônus. Essas aulas, eu vou até prorrogar o início, a retirada dessas aulas. Na semana que vem eu tiro essas aulas. Quem não viu ainda pode assistir mais um pouco esse conteúdo, tá? Mas como que vai ficar aqui? Então nós temos essa seção, aulas bônus. Aqui embaixo vão ter várias outras sessões. Nós vamos ter a seção doutrina operacional, a seção legislação institucional, enfim. E quando você clicar em cada uma dessas sessões, você vai ter acesso tanto aos materiais em PDF quanto às aulas. E à medida que as aulas forem acontecendo, essas sessões aqui elas vão aumentando, tá? Tem aula um 2 3 4 5 6. Então vai chegar uma hora aqui que vai ter 150 aulas aqui dentro, tudo de forma organizada. Então é por isso que você não pode deixar o conteúdo acumular. Não deixa acumular. Aqui em cima no curso, ó, tem essa barra aqui, ó. Essa barra serve para quê? Para mostrar o seu progresso no curso. À medida que você viu uma aula, você pode vir aqui na frente, ó, nesse quadradinho e marcar que você assistiu.
Aí automaticamente o progresso, olha aqui para você ver, ó, ele aumenta para 5%. Aí você assistiu mais uma, você clica aqui de novo, ó, ficou verdinho. Quando você atualiza, ó o progresso, ele vai aumentando. Então, à medida que esse progresso vai acontecendo, essa barra aqui vai enchendo. E se apareceu aula nova, novas aulas foram postadas, automaticamente esse progresso ele vai reduzindo. Então, essa barra fica brigando com você o tempo inteiro. E você tem que vencer essa barra. Você tem que conseguir sempre manter o maior percentual possível aqui dentro, tá? Essa aba aqui, ó, à esquerda, notícias, você consegue ver as notícias do curso. O pessoal do suporte até publicou a mensagem de boas-vindas a todos vocês, a Eric publicou. E publicou aqui também um grupo de WhatsApp. Então, se você não está no grupo ainda, você pode clicar aqui e ser levado para o grupo. Ou aqui mesmo, ó, do lado esquerdo, no menu esquerdo, você pode clicar também e acessa o grupo do WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp, ele é bloqueado. Só quem manda informação somos nós, professores e a administração do curso. Para evitar aquela confusão em grupo de WhatsApp, aquela falação, e para ficar o mais claro e o mais preciso possível, para nenhuma informação passar batido ali dentro, tá? Aqui em cima, ó, tem um tutorial de acesso. Para quem não consegue assistir aula ao vivo, para quem nunca assistiu aula ao vivo, se você está aqui nessa aula magna ao vivo, você já aprendeu. É muito tranquilo, tá? Você vai clicar aqui, ó, aula ao vivo Zoom, e você vai entrar na sala. Mas se você não conseguir, assista esse tutorial que ele vai te explicar de forma muito clara também como faz para acessar, tá? Aqui eu tenho a aba QTS, você clica aqui, você vai ter o QTS do curso também, tá? Que eu já mostrei para vocês. Aqui você vai ter o edital do CHO 2026, o último edital, para você dar um papiro. Assim que for publicado o novo edital, a gente vai substituir. Aqui tem a mentoria para você conhecer, tá? Para quem não conhece a mentoria, assista esse vídeo aqui, ó. Faça do jeito certo. Nesse vídeo aqui eu explico Eu detalhadamente gostaria de te dar como que as funciona boas-vindas à e mentoria. cada funcionalidade Cumpri que a plataforma 50% possui dessa meta. para você entender e tirar daqui o maior proveito possível, tá? E aqui, nesse campo aqui, ó, você clica e solicita os bônus, caso eles não tenham sido liberados para você ainda. A equipe aqui de suporte ao aluno, à medida que são matriculados, já libera os bônus. Mas acaba que o atendimento pode ficar um pouco sobrecarregado, nesse início de curso principalmente. Se o seu não foi liberado, só pedir aqui, tá? Que o pessoal na mesma hora libera esses bônus para vocês. Você clica aqui em cima, ó, na logomarca do AG, você volta para a página inicial. Ah, eu quero abrir agora, ao invés do curso, quero abrir o curso de questões comentadas. Clicou aqui, aqui você tem as questões. Então, nesse momento, ó, tá até aqui em cima, ó, 4.187 questões disponíveis. Todas também separadas por assunto. Então, a língua portuguesa em vermelho aqui, ó, os assuntos, em verde, a doutrina operacional, em azul, legislação jurídica, em laranja, legislação institucional. Para quem não conhece nosso banco de questões também, vamos pegar um exemplo aqui, ó, MTP1. Todas as nossas questões, elas são divididas em questões VOF, que é muito, muito, muito importante que vocês façam, e as questões padrão CRS. Vamos pegar aqui, por exemplo, então, ó, esse questões padrão CRS 6. Os blocos de questões são separados em no máximo 10 questões. Então você faz as 10 questões e a correção vem na sequência, tá? Vamos fazer aqui aleatoriamente então, ó. Inicia o questionário, tenho 10 questões aqui, ó. Tem até a marcação EAP 25, EAP 25, CFS 26 e duas do CHO 26. Então vamos responder aleatoriamente só para ver como é que fica, ó. A, salva a resposta e avança. Questão 2, salva a resposta e avança. Questão 3, salva e avança. 4, salva e avança. 5, salva e avança. 6,
salva e avança. 7, salva e avança. 8, salva e avança. 9, estou fazendo aleatoriamente. Salva e avança. Opa, pronto. Depois que você finalizou, o, o site vai te dar a oportunidade de fazer uma revisão das questões, tá? E você clica em finalizar. Confirma e aqui vai acontecer a correção do questionário. Então, aqui, vamos ver. Puta merda, eu consegui fazer 0 de 10. Eu consegui errar todas. Então, aqui, ó, eu fiz 0 pontos em 10, gastei 1 minuto e eu fiz uma vez só. Então, tudo que aparece aqui, ó, em vermelho, são questões que eu errei. Se tivesse em verde isso aqui, eram questões que eu acertei, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a questão, a alternativa e a explicação da questão. Você pode também clicar em cima dela, que vai abrir detalhadamente a explicação da questão também, sublinhado com os principais itens, enfim. Então, pessoal, isso aqui, esse curso de questões comentadas, é uma ferramenta poderosíssima que você não pode deixar de utilizar. E infelizmente, entra ano, sai ano, entra curso e sai curso. Eu monitoro as questões. Tem colega nosso que faz 20%, 30% das questões. Não chega sequer à metade das questões. Desse jeito, infelizmente, não tem como ser aprovado, tá? Então, pessoal, aqui é um tour simples para vocês entenderem como que funciona o nosso site. Eu tenho certeza que todos vocês já navegaram, conhecem detalhadamente também, mas qualquer dificuldade é só vocês nos acionarem aqui que a gente, nosso suporte, presta todo o apoio necessário para vocês. Deixa eu voltar aqui no slide só para a gente finalizar e eu vou abrir agora para as perguntas. Mas antes de abrir para as perguntas, eu deixo para vocês essa imagem. Essa fotografia foi tirada por um colega de turma, hoje o capitão Leandro Carlos. Ele foi para a reserva, pediu contagem de tempo para primeiro-tenente e foi para a reserva capitão. Essa foto rodou, acho que o Brasil inteiro, né? E quando vocês estiverem na EFO, vocês vão ter oportunidades, várias oportunidades, de treinar para o desfile, treinar movimentos de espada. E por vezes, vocês vão ver essa cena, vocês vão ver esse pôr do sol. Eu espero de coração que todos vocês tenham essa oportunidade um dia, porque isso aqui é o encerramento, é o fechamento de um ciclo muito importante para a gente, para quem foi praça e está buscando o oficialato, tá? Aqui mostra para a gente que você alcançou o seu objetivo, que você conseguiu conquistar a sua espada. E eu faço votos que todos vocês consigam realizar esse sonho aqui também, nesses desfiles, treinamentos quase que infindáveis, quase que infinitos, que vocês vão conhecer muito em breve, tá? E agora sim, eu abro esse momento aqui para dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao curso, eu vi que tem algumas aqui que eu estava guardando para esse momento, deixa eu ler aqui para a gente tirar essa dúvida. Rafael, em relação aos slides das aulas, esses continuam ficando disponíveis para baixar e acompanhar de forma digital? Sim, cara. Os slides você pode baixar, você pode imprimir, pode fazer anotação. Os slides não tem problema. Esse material em PDF, ele fica à vontade para vocês, tá? Questão aqui também dos podcasts. Nós tínhamos no site a nossa audioteca. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Nós tínhamos no site a nossa audioteca. A audioteca, ela precisou passar por uma descontinuação que a gente está buscando o aprimoramento dela. Nós vamos colocar no lugar dessa audioteca os nossos podcasts, tá? O podcast é uma ferramenta também feita por IA, feita por inteligência artificial, que faz um resumo em áudio do conteúdo em forma de entrevista. Então é mais uma ferramenta para quando você estiver treinando, corridinha, no trânsito,
você conseguir usar esse recurso também, que vai potencializar em muito a sua preparação. Então, muito em breve, nós vamos liberar os podcasts para vocês também, tá? É, Elas seguem a sequência do conteúdo. Júnior, você fala as questões, cara. Se for as questões, não seguem a sequência. Porque são questões, por exemplo, do MTP1. Ela segue uma cronologia. Eu tenho as questões mais antigas primeiro e as questões mais atuais depois. Então, não necessariamente eu vou ter lá primeiro as questões de pensamento tático, para depois eu ter questões sobre o uso da força, na seção 7 do MTP1. Então, as questões lá não seguem uma cronologia, não. Tá? Em relação ao curso de questões, vamos conseguir zerar? Exatamente, Carlos. É o que eu falei. Se você fez todas as questões, só se mandar um WhatsApp para o nosso atendimento, que o pessoal reseta para vocês essas questões. Tá? Everaldo, seu tenente, se a resposta viesse logo após cada questão, daria certo, porque a gente já olhava o erro na hora. Everaldo, isso é até um pedido de alguns alunos, mas eu continuo achando que não. Eu prefiro que as questões venham após um bloco, porque de certa forma eu estou te condicionando a fazer um mini simulado. Quando você faz uma questão, corrige, faz uma questão, corrige, faz uma questão, corrige, você não está forçando o seu raciocínio ao extremo. Porque essa questão que você fez agora, ela pode ser a resposta da próxima questão. Então, eu ainda prefiro te oferecer 10 questões em forma de um mini simulado com 10 questões para você fritar a cabeça nessas 10 questões e depois ter essas respostas. Tá? No curso de questões poderia dar a opção de já cortar as erradas. Cara, esse cortar as erradas, eu não sei se nós vamos conseguir para agora, mas é uma meta nossa que já está em processo de desenvolvimento para ter esse ícone lá, né? Uma tesourinha para você cortar a que é errada para facilitar a sua vida. Concordo com você, camarada. Aí já está no nosso radar essa questão. Rafael, em relação aos slides das aulas, esses continuam ficando disponíveis? Respondi. As questões são grandes e a gente se perde. Cara, questão grande é o que você vai encontrar na prova, brother. Tem jeito não, velho. Tem que ser questão grande mesmo. É a realidade. Se as questões são grandes, velho, é porque a prova traz questões grandes. Então não sofre com isso, não. Se adapte para essa realidade. Isso é o que eu posso te falar, tá? Quem comprar o curso tem direito ao aulão ou somente desconto? Cara, o aulão e o curso, eles são separados. A gente opta por não deixar dentro do mesmo pacote. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não gosta de fazer aulão. Tem gente que não gosta. Acha que a metodologia é muito corrida, outros gostam de fazer somente o aulão. Então a gente não pode juntar tudo e tirar essa possibilidade do cara escolher. Tá? Então a gente já deixa separado mesmo. Quem comprar o cu, não. As provas e os simulados são cronometrados? Sim, cara. Os nossos simulados, para todos eles, lá no banco de simulados, quando começar os simulados, lá na reta final, eu coloco tempo para você fazer as 50 questões. Eu coloco 180 minutos, tá? Para te colocar com uma pressão de tempo também. O senhor já pensou na possibilidade de fracionar mais o tempo das aulas para ter vídeos mais curtos no gravado? Felipe, a gente não vai fazer isso, cara. Sabe por quê? Para um concurso dessa envergadura, não faz nenhum sentido eu ter aulas pequenas. O conteúdo é denso, cara. Vou te dar um exemplo. Imagina só a nossa aula de amanhã, que eu vou gastar cronometrado, cara, 1 hora e 40. Se eu tivesse que, a cada meia hora, cortar o meu raciocínio e começar um novo raciocínio após meia hora. Então, não tem como, cara. Assim, vários cursos preparatórios Brasil afora usam essa metodologia de aulas de 30 minutos, mas são aulas gravadas, diga-se de passagem, aulas que perduram durante vários anos. E como nós fazemos questão de ano após ano fazer o curso ao vivo, extremamente atual, não tem como eu fazer isso, cara. Tem que ser 1 hora e 40 mesmo. O bizu que eu dou pra você, velho, é fazer o quê?
se adaptar para conseguir assistir na velocidade 1,5, na velocidade 2. Eu particularmente gostava demais da conta, cara. Então, essa aí, velhão, de aulas de meia hora, já trouxeram para mim, mas eu, ó, sou radicalmente contra. Essa aí eu não topo, não. Tá? Gravado é no 2 e marcha. É isso mesmo, cara. É velocidade 1,5, 2 e boa. Tem que ser bem detalhado. Exatamente, Júnior. Não pode ser um negócio mais ou menos, cara. É muito bom, obrigado pelo esclarecimento. Espero fazer o curso com os senhores. Alcides, será muito bem-vindo, camarada. William, o senhor acredita que a próxima prova pode vir com 40 questões? Não vai vir, cara. Não vai vir porque teve o edital do EAP com 40 questões. E logo depois do edital do EAP veio o edital do CFS. Eu até esperava que pudesse voltar todas a 40 questões. Mas como saiu edital do EAP 40 e na sequência veio o CFS com 50, então, para mim, fora de cogitação. Acho que só o EAP mesmo que ficou com 40 e as demais vão vir com 50. Ou valeria a pena usar a ferramenta Fale com o Comandante Geral para propor diminuir as questões? Cara, o Fale com o Comando eu te falo porque eu gerencio ele na DAL. Para as demandas logísticas, eu recebo essas demandas lá. É um canal, cara. É um canal que o comando abriu para a tropa. Então, eu acho que não é demais levar isso, não. Tá? É justo. É, é tranquilamente. É plausível levar esse pleito, sim. Tá? Matheus, 30 minutos a mais já ajudaria. Como assim, Matheus? 30 minutos a mais na aula, em vez de ser 1h40, ficar quase 2 horas? Ah, na prova, ah, bom. Não, com certeza, velho. Com certeza. Eu falo que eu fiz a prova do EAP agora, cara. 40 questões, 3 horas. Foi apertado. 40 questões, foi uma prova extensa. Faça uma prova EAP primeiro tenente, pra vocês verem como é que foi uma provinha pesada. Todas as questões estão na plataforma já, tá? Mas é pesado. 50 questões. Se você não conseguir, velho, fazer uma boa gestão de tempo, você tá morto. É o que eu falo com o pessoal. Faz gestão de tempo. Se você não fizer, você está enrolado. É exatamente, ô Anderson, é tentar estender esse tempo, tá? Se conseguir, tá? Ou reduzir para 40 questões, ou aumentar o tempo da prova, mas não sendo possível, cara, é você entender, conseguir processar que é aquele tempo e conseguir fazer a gestão do seu tempo, gerir bem o seu tempo, tá? Então, meus amigos, mais alguma dúvida? Podemos declarar encerrada a aula magna CHO 2027, consegui esclarecer todos os detalhes, todos os pontos. Se com 50 questões a nota tá alta, imagina com 40. Pois é, cara. Se fosse 40 ia ser mais difícil ainda, né? Aqui, ó, o Wilton. Pela experiência, tem um chute para a próxima prova, referente à data, para programar férias? Cara, isso é muito difícil, velho. Isso, infelizmente, é difícil. Assim, o que eu posso falar é que tem chance de ser em fevereiro ou março. Ali é o prazo mais próximo que eu posso falar com vocês, cara. Viu? Júnior, calendário de recessos. Cara, a gente sempre faz esse calendário. Ali nas festas de fim de ano, no comecinho do ano, a gente faz um calendário, mas tudo organizado. A gente explica para vocês, para todo mundo já estar ciente de todas as datas que a gente vai fazer um pequeno recesso ali. Tá? Então vamos lá, pessoal. Bora para mais uma temporada. Isso aí. O edital tinha que sair com mais tempo de preparação. Cara. Normalmente o edital é publicado e ali 2, 3 meses para a prova, cara. Fica apertado mesmo. É pesado, tá? Mas o bizu é que a gente já sabe que vai ter a prova. Todo ano tem. Então a gente tem que fazer o quê? Começar a preparação mais cedo. Quando publica o edital, são poucos conteúdos que saem ou que entram. A grande massa do que a gente estudou permanece. São pequenos ajustes, tá? Consigo alinhar as matérias do cronograma da mentoria com as aulas ao vivo? Excelente pergunta do Rafael. Meus amigos, não dá para alinhar o conteúdo que você viu na aula com o cronograma. Por quê? Para você estudar o MTP1, leitura,
Você vai gastar ali coisa de umas 3 horas, 4 horas, para você ler todo o MTP1. E eu gasto para dar aula do MTP1 8 horas aula. E as aulas acontecem 2 vezes por semana, uma vez por semana. Então vamos supor que eu vou gastar ali mais ou menos 3 semanas para passar todo o MTP1. Então não tem como, Rafael, eu ficar preso em uma matéria que a aula demora um pouco mais. Então como que funciona? Como que eu oriento o pessoal a usar a mentoria? Você vai separar na sua agenda horas para você estudar com a mentoria e horas para você assistir aula. Então você vai colocar na sua agenda fixo, de 19 às 21 horas, eu vou assistir às aulas do curso, na velocidade 1,5. Eu consigo fazer as 4 horas aula em 3, tá? Em 2 horas, se for na velocidade 1,5. Então eu separei ali 2 horas, 3 horas para assistir a aula. E eu vou separar agora uma carga horária para mentoria, para eu poder estudar. Então, a mentoria acontece em um universo e o curso acontece em outro. E os dois conteúdos, estudo ativo, leitura, exercício, vão se complementar com o estudo passivo do curso. Então, por isso que a grande maioria dos aprovados usaram mentoria e curso, porque um acontece nesse paralelo, outro acontece nesse paralelo aqui. E ambos, em que pese são estratégias diferentes, estudo ativo, estudo passivo, eles são complementares. Essa é a grande sacada de usar o curso e a mentoria, tá? Conseguiu entender, Júnior? De forma que você vai conseguir ver todo o conteúdo, tá? Em uma velocidade. As aulas vai demorar um pouco mais, porque o curso demora 4 meses. As aulas ao vivo. E nesses 4 meses, você vai ter visto o edital na mentoria pelo menos 2 vezes. Pelo menos 2 vezes com qualidade. Tá? Não, é exatamente. Essa que é a grande magia de usar mentoria e curso. Beleza? Eliseu, como faz para ter acesso aos 30 dias? Exatamente, Eliseu, que eu falei com vocês. Só solicitar os bônus no nosso WhatsApp que o pessoal do suporte libera para vocês, tá? Aí eles mandam para vocês também todo o passo a passo para você usar a mentoria, todas as orientações que eu passo para você usar a mentoria. Beleza? Posso iniciar a mentoria para o mês que eu estiver de férias ou tem que iniciar agora? Ô, Carlito, a gente orienta a começar agora, cara. Sabe por quê? Porque você vai começar a usar agora, pode ser que você entenda que não vale a pena e pode ser que você entenda que vale a pena. Se você jogar isso para frente, você pode perder tempo. Tá? Então eu te oriento a usar agora. Programa lá para você usar a mentoria 2 horas por dia, para ela traçar o seu cronograma em 2 horas por dia. Eu acho que vai ser muito mais viável para você. Beleza? Então tá. Pessoal, não havendo mais dúvidas, então, mais uma vez, agradeço a todos vocês pela confiança, tá? Quem não se matriculou no curso ainda, fiquem à vontade. Amanhã nós começamos a nossa aula, as nossas aulas ao vivo com Manual Técnico Profissional 3.04.01, uso da força, tá? Então, qualquer dificuldade, eu estou à disposição. Faço votos de paz e prosperidade. Grande abraço, até amanhã e fui, tá? Um abraço, valeu, até mais, pessoal.